Olá pessoal, tudo bem? Esse é o InfoMT 50, em vídeo, mais um para vocês. Espero que estejam bem nessa pandemia, se cuidando. E como é o mês da comemoração do Dia do Índio e dos povos indígenas e suas comunidades, eu trouxe aqui para falar uma especialista no assunto, que é a professora Maria de Lourdes Belde de Alcântara, responsável pela disciplina de Antropologia Médica da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Grupo de Apoio aos Jovens Guaranis GAPK/AGE. O link eu vou deixar na descrição do vídeo desse projeto, e também consultora da International Work Group for Indigenous Affairs, IWGIA. Tudo bem, professora? Tudo, e você, como é que anda? Tudo bem, obrigado pelo aceite, nesse mês assim tão significativo, né? Não sei, né? Vamos ver o que a gente tem para comemorar, né, nesse mês. Vamos ver. E eu acho meio estranho, né, comemorar um dia do índio, né? Exatamente. Exatamente. É muito estranho, mas enfim, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui dos editores e colaboradores para a senhora e para esse InfoMT tão especial. Posso começar aqui, mandar bala nas perguntas? Pode. Bom, antes de começar com as perguntas, é justamente a primeira pergunta: o que é antropologia médica na Faculdade de Medicina e qual a sua relação com a saúde pública? Então, é engraçado, porque a antropologia médica no Brasil, ela é muito recente, né? E faz uns 20 anos no máximo que está. E quando você fala de antropologia médica, você fala de global health. Você não tem um único sistema de saúde. A gente tem um sistema de saúde que é hegemônico, que é da sociedade ocidental. Toda cultura tem uma classificação de saúde e doença. Só que a nossa é hegemônica, porque tem uma eficácia muito grande, né? Então, ela ocupa todos os espaços. E falar em antropologia médica dentro da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, é mais especial ainda, porque a Faculdade de Medicina é muito tradicional, né? Todo mundo sabe. E introduziu o professor Carlos Corbett, me convidou, e a gente fundou a disciplina aí na Faculdade de Antropologia Médica, quando a gente pensou que a gente podia formar os médicos de maneira diferente, não falar de humanização para os médicos, que para mim é pura retórica, mas de falar como e questionar o currículo médico, por que eles são formados assim. Então, a antropologia médica não trabalha só com outros povos lá longe, lá distante, trabalha com os próprios médicos, de como eles se relacionam com o corpo, como é que eles se relacionam entre si. Então, a antropologia médica vê a medicina como um sistema de classificação de saúde e doença e de identidade também. Ah, que legal. E essa é a relação. Agora, com a saúde pública, tem toda a relação também. Porque quando fazia as pesquisas, a gente vai falar de uma epidemiologia cultural. Não só com a classificação hegemônica médica de saúde e doença da nossa sociedade ocidental, mas depende da cultura, você vai ter adesão ou não ao tratamento. Então, essa trajetória do sofrimento que a gente trabalha, a trajetória da cura, geralmente o médico é o último a ser procurado. Nesse caminho, ele tem vários percursos, a família, depois o benzedor, o vizinho, e o médico é o último que ele chega. Depende da classe social. Então, é muito interessante, e no Brasil é pouco pesquisado. Quando você fala de antropologia médica, vai mais para a população indígena, para a saúde pública, para as políticas públicas. A gente também faz isso, né? Mas a gente também estuda os médicos. Que cultura eles criam. É bem abrangente, então. É bem abrangente. Bom, então, vamos começar aqui com as perguntinhas dos editores, né? Que é sempre interessante. Olha que bom, travou aqui. Travou? Não, já deu. Já deu? Você vamos quer lá. que eu entre no meu? Não, tá certo. Tá. Uma pergunta aqui que foi feita pelo nosso editor coordenador é sobre a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, que tem um trabalho de longo prazo no Parque Xingu, e é referência, parece que no Hospital São Paulo, para atendimento terciário da população indígena. Existe algum trabalho parecido assim na FMUSP? Não tem. Não temos. Funda o Parque junto com os irmãos
os irmãos, estou péssima hoje, os irmãos Vilas Boas, ele vai pedir ajuda com o Baruzzi, que era o médico da Faculdade de Medicina, que chama Carmen Junqueira, que foi minha professora, para trabalhar lá. Então, eles têm um trabalho com a população indígena muito longo, extremamente interessante, mas voltado somente para a população indígena. A antropologia médica relacionada à questão indígena na Faculdade Paulista de Medicina, ela é fundadora, né? E a USP fica de lado nesse momento. Quem trabalha é o professor Baruzzi, junto com a Carmen Junqueira, que era da PUC, que é da PUC. Daí eles fazem todo um atendimento e o respeito à cultura e o respeito à questão da saúde, doença. Daí eles entram com a questão do ritual. Então, eles têm uma outra história completamente diferente da gente. Quem faz isso na USP é o Departamento de Antropologia. Não a Faculdade de Medicina e nem a Faculdade de Saúde Pública trabalha com isso. Então, os antropólogos, principalmente a Dominique, a Lux Vidal, a geração mais nova, mais velha do que eu, eles trabalhavam juntos para poder implementar o mesmo sistema de saúde que era feito no Parque do Xingu. Entendeu? Mas a USP nunca teve essa Foi uma iniciativa, então, de grupo, não foi uma iniciativa da instituição? Não, foi uma iniciativa de grupo, foi um momento em que na verdade, era ditadura, você precisava unir forças, a Carmen Junqueira foi perseguida, você sabe disso, né? O Erasmo entra na PUC. Então, foi um momento que a antropologia se uniu. A abertura da Amazônia, que muitos povos indígenas foram exterminados. Então, esse momento é um momento muito crítico. E os antropólogos se unem e se juntam para tentar proteger, entre many quotes, né, tentar proteger os indígenas que estavam sofrendo muito, principalmente de sarampo, de malária, por causa do desmatamento. Então, para eles, essa questão de epidemia não é muito distante à memória. Dá para entender? Entendi. Não, é bom trazer os fatos históricos para que as pessoas não esqueçam, né? Como foi que aconteceu. Eu acho muito importante, porque a antropologia ela é uma disciplina que é fundamentalmente interdisciplinar. E você tem que conversar com outras disciplinas para você complementar a subjetividade cultural, que é o que a gente trabalha. Muito bom. Eu vou mandar mais uma aqui. Tá. Como você vê essa questão conflitante hoje em dia de terras indígenas, desmatamento, exploração do solo nessas regiões? Como é que você vê que está esse conflito lá em cima? Bom, eu trabalho com uma população indígena há 20 anos, que é a Reserva de Dourados, que é a mais conflituosa do país. Está na região, uma das regiões mais ricas, uma das terras mais ricas, que é Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, o conflito é intenso. A reserva que eu trabalho fica à fronteira com o Paraguai e com a Bolívia, então o tráfico de droga é imenso. Entrando pela reserva, não sei se você sabe, ela é federal, então precisa ser a Força Nacional entrando para parar com esses tráficos. Só que a maioria das pessoas que trabalham com a questão do tráfico, elas falam que é trabalho de formiguinha, que isso não interessa grandes apreensões. Só que, como nosso trabalho é só com jovens, e faz 20 anos que eu trabalho lá, a questão é que todos os jovens, a partir dos 9 anos, usam crack. E eles acham que o crack nosso, que vem do Paraguai, é fraco, então eles batizam com água de bateria. Então a coisa fica 1000 vezes mais maravilha. E é a reserva mais populosa, são 18 mil habitantes. E está simplesmente entre duas cidades. E todo mundo fala, quando eu comecei a trabalhar lá em 99, a maioria de meus colegas antropólogos falavam que aquilo não era mais índio. E, no entanto, eles falam a língua guarani. Então, qual é a definição de indígena para eles, né? Eu fiquei... Agora eles reconhecem, mas quando eu comecei, foi um horror, porque eles falavam, o que você vai fazer lá, né?
O legal é estudar a Amazônia, o legal é estudar índio de verdade, como se existisse brasileiro de verdade, não é? É muito, É né? muito maluco, porque a própria antropologia, no momento histórico dela, na história dela, teve um momento que ela achava que o índio era o falso. Daí ela repensa um pouco isso e começa, eu já fui muito criticada, e começa a falar que não, que a tradição é dinâmica, é óbvio que a tradição é dinâmica, senão a cultura não seria dinâmica. Ah, isso não é mais índio porque usa telefone celular? E Na verdade, né, são indígenas, né? A são cultura, é a indígenas raça, é, ninguém e é tem a raça de maneira aldeia, deles. E a gente tem que respeitar isso, né? claro. Agora, eles estão em si, infelizmente, eles vão sendo empurrados, e param em cima das terras mais ricas. Esse é o grande problema, entendeu? E é assim, e a luta é intensa, porque com esse governo que a gente tem, o que se pode esperar? Se o primeiro dia, o primeiro pronunciamento dele, do nosso querido presidente, foi zero de demarcação de terras indígenas, o que você pode esperar? Só um Ladeira conflito, abaixo. só um conflito muito sanguinário pela frente. E ele tem um projeto desenvolvimentista muito da década de 70, né? É muito engraçado isso, do É. golpe, né? E falar assim, meu Deus, pelo menos renova um pouco esse discurso desenvolvimentista, né? Dá uma elaborada com eco, sabe? Pelo menos disfarça, não, ele é muito claro. Não saiu daquela época ainda, né? Não, não, é muito triste isso. Então é terra arrasada para É, os nem índios. ajuda, né, você preservar as terras indígenas, que são necessárias, e nem ajuda eles também evoluírem Não tecnologicamente. é evolução, Né? eu não uso o termo Na evolução, evolução, entendeu? né? Eles só são Se diferentes. adaptarem, né? Então, é como eles dialogam conosco. Exato. Eu uso sempre a questão, porque a cultura é dinâmica. Se não fosse dinâmica, e a tradição também é dinâmica, ela viraria folclore. Concorda? Exatamente. E o Temos dia que do índio respeitar. virou o quê? Virou folclore. Virou folclore. Virou uma data Virou um ícone, mas mística, que né? a própria ONU também não reconhece, que é É, abril, mas reconhece que é agosto, e que também os índios da América, principalmente do Brasil, não conhecem essa data agosto também. Eles se reconhecem no dia 19 de abril, eles incorporam isso e eles se tornam folclore deles próprios nesse dia. é muito louco. É muito bacana, porque isso também é um tipo de antropofagia. Exatamente. Entendeu? Isso que é mais bacana. Eles pegam o ritual e comemoram o dia 19. De tanto que, se for ver o número de lives indígenas que tem, claro que a maioria é de denúncia. Agora virou, faz 2 anos para cá, virou só denúncia. O acampamento Terra Livre, que é um acampamento que acontece em Brasília todo ano, na semana do Dia do Índio, é só de contestação contra as políticas públicas contra a questão indígena. Então, assim, é uma coisa absurda, absurda, porque vai passando as leis, vão assinando acordos entre eles que a população leiga não sabe. É muito triste, porque não tem apoio. Daí você vê, você sai para a rua, você fala assim, por que índio tem privilégio e nós não? Por que eles têm que tomar vacina e a gente não? Se são todos vagabundos, bêbados. Eu escutei isso de monte quando voltei agora para a reserva de Dourados. É uma coisa que não tem diálogo. É triste. Não há É um muito respeito ao triste. que eles querem ser, né? Não tem respeito nenhum. Ou é igual a mim, ou você não existe. Parece o diálogo do Sepúlveda com Las Casas do século XVI, entendeu? Século XV, eu Exatamente. acho. Exatamente. Deixa eu mandar mais uma aqui que tem a ver muito com isso que a gente está falando. Em artigo recente no UOL, há uma reportagem sobre invisibilidade do indígena enquanto cidadão urbano. Quais são os fatores que levam a nossa sociedade a pensar que a cultura indígena se resume em ver índios na floresta caçando e pescando com cocar, arco e flecha? E o que mudou nos últimos anos sobre a questão da etnia indígena, da sua evolução política e tecnológica? Então, eu primeiro não falo evolução, como eu falei para você, né? Essa palavra é proibida. Eles têm uma apreensão e um estar no mundo diferentes. E eles dialogam muito conosco, principalmente na área tecnológica, que eles adoram. Eles pegam um celular, dá de 10 a 0.
É incrível como eles pirateiam coisas no telefone. É assim, eu fico absurdada, não existe esse termo, é mais em castelhano, mas assim, é uma coisa incrível a velocidade dessas crianças fazendo isso. E a moeda de troca na reserva de Dourados, principalmente na região onde eu trabalho e onde eu visito pela IUGI, International Working Group for Indigenous Affairs, que eu sou consultora, o celular é a coisa mais usada. O WhatsApp é a coisa para fazer a fofoca nas aldeias. E a fofoca faz a trama social. E é muito interessante como eles usam isso. O que virou o WhatsApp para eles, né? E eu acho que é o diálogo que eles têm. Então, o que eles conseguem aproveitar de acordo com a necessidade deles, ou eles vão criando outras necessidades com a tecnologia que eles vão conhecendo da gente, eles vão utilizando. Não é por isso que eles deixam de ser mais índios ou menos índios. Né? É muito interessante. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, é por isso que eu sou americana. Não sou nem um pingo americana. Se você pergunta para mim quem você é, eu sou brasileira, não é? E para o índio, para os indígenas também. Se você pergunta para eles, mas você tem caminhonete, você tem celular, você não é mais indígena. Eu falo assim, como não? Eu sou indígena em primeiro lugar. Essa questão deles terem orgulho deles mesmos aconteceu há muito pouco tempo. Depois da Constituição de 88, né? A nova Constituição, e também agora, principalmente, por causa do Covid, que eles foram abandonados literalmente, eu nunca vi as associações indígenas terem tanto papel de protagonismo como agora. Isso, por um lado, foi ótimo. Embora a ameaça seja uma coisa horrorosa, eles têm um papel de protagonismo muito interessante e deixam os antropólogos e nós de fora. Eu acho bárbaro isso, entendeu? Quem é você para falar? Qual é o seu lugar na fala? Isso daqui não aguento mais falar. Você não pode falar sobre nós. Nós somos sujeitos da nossa história. Isso é muito importante. E a questão dos índios urbanos, que são silenciados, por quê? Porque eles demoraram para assumir que eram indígenas. Quando eles vêm para a cidade, principalmente São Paulo, Pancararu, que está na parte de Vila Real, eles vêm em 50, na década de 50, que é o pessoal que é Mubiá, são os Guarani da costa do Brasil, principalmente, que vêm para São Paulo e passam a morar aqui e vende sua força de trabalho na construção, porque estava sendo totalmente dizimados lá. Eles sobrevivem assim. Então, quer dizer, eles têm um diálogo conosco muito interessante, que não é pode ser silenciado, mas é uma coisa que é de um dinamismo cultural que não sei se a nossa sociedade tem essa velocidade de diálogo tão grande quanto eles têm conosco. Entendeu? E quando eles falam dos índios urbanos, assim, eles assumem mesmo, voltando um pouquinho, eles assumem a identidade deles agora no Covid. Vão lentamente assumindo, porque qual até hoje o que significa ser indígena? É bêbado, ladrão, prostituta, traficante. Então, tudo que é ruim é o índio. Então, claro que eles não queriam assumir essa identidade. E a primeira coisa que eles fizeram foram não falar a língua. Agora, com a questão do Covid, o que acontece? Eles assumiram a identidade e estão reivindicando a vacina tanto quanto o pessoal da aldeia, ou o pessoal das que vivem nas reservas. Porque, quer ou não, eles são populações vulneráveis. Dá para explicar mais ou menos ou não? Não, dá para entender, claro. Diante de tanta perseguição, você acaba se anulando, né? Em certo momento, para não sofrer essa... Você, na verdade, você silencia a sua identidade. Não é que você anula. Você nunca anula uma identidade. Você silencia. E escolhe o melhor momento para você falar. Sim. É a hora que você está empoderado. Mas a gente vê que eles têm muito orgulho de ser indígenas. Mas não é muito tempo, viu? Não é muito tempo, viu? Isso é muito triste, porque quando eu era estudante não era assim. A gente vê na política, né? Deputadas indígenas, agora tomando corpo, falando... A Joênia, a Sônia. Exatamente. E até essa questão que você colocou do WhatsApp, eu vi numa entrevista que eles dizem que usam muito para se comunicar quando há invasão de grileiros nas terras deles, eles avisam, tem gente aí e tal. Eles se comunicam para se proteger pelo WhatsApp. Eles têm muito legal essa participação estratégias.
É muito legal. Hoje Eu, são eu verdadeiros fico guardiões mesmo. fissurada. Né? São verdadeiros guardiões da floresta mesmo, usando a tecnologia, né? Muito interessante. Deixa eu ver mais uma aqui que é bem interessante, que é sobre essa questão que você levantou da pandemia. Está escrito assim: todo dia era dia de índio, mas agora eu só tenho o dia 19 de abril, diz a música. Qual a situação atual dos povos indígenas perante a atual iniciação governamental em querer acabar até com o dia 19 de abril, doutrinando religiosamente os povos indígenas, além de não dar suporte médico na pandemia do Covid? Existe essa questão, né, de uma intenção como você diz, silenciar até a cultura religiosa deles, né? Então, aí essa pergunta você faz uma pergunta de Deus e suas obras, porque são várias histórias aí no meio, depende de cada grupo indígena, depende de cada coletivo indígena. A questão, na verdade, assim, você me colocou duas questões, veja se eu compreendi bem. Duas questões. A questão do pentecostalismo, que no fundo está atrás disso, não é? E a outra questão do Covid, que é a desconstrução da CESAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Isso não aconteceu agora, isso vem acontecendo há muito tempo. Mesmo a questão da demarcação das terras indígenas acontece desde o primeiro mandato do presidente Lula. Entendeu? Isso foi vindo paulatinamente, bem devagarzinho. Só que como é que eu posso nomear essa pessoa que preside a gente? Eu não tenho mais nome para ele, entendeu? Todos que vocês podem imaginar, eu estou imaginando. A gente não nomear. Então, vocês podem imaginar todos. Então, essa pessoa que está aí, por um lado, é mais claro, se você for pensar. Ele fala claramente o que ele está fazendo. Então, é mais fácil de combater. Entendeu? Porque a questão indígena, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que está abaixo do Ministério da Saúde, que foi uma conquista indígena muito importante, e vem vindo no segundo governo do Lula, já vem se desconstruindo, entendeu? Já vem se, assim, as pessoas que iam mais contra foram mais afastadas, e como eu acompanhei desde a fundação e desde a implementação dele em Dourados, principalmente na cidade de Dourados, que é a segunda cidade maior do Mato Grosso do Sul, que tem uma população indígena imensa, o Mato Grosso do Sul, a segunda depois da Amazônia, ninguém sabe disso. Você vê a desconstrução. Teve os primeiros 8 anos foram assim de uma atuação indígena extremamente interessante, de serem protagonistas. Depois eles foram perdendo protagonistas, mas muito lentamente, e de uma estratégia muito bem feita, muito sutil. Agora, com esse novo elemento aí no poder, então o que a gente percebe? A gente percebe que ele vai de frente, como ele não sabe dialogar e não tem diálogo com ele é totalmente refratário. Para a gente, para lutar, é mais fácil, mas, por outro lado, você não tem saída, porque as pessoas têm muito medo. Então, você vê, por exemplo, uma orientanda minha, que é a primeira indígena, aí na Faculdade de Medicina, enfermeira, que vai defender o mestrado agora, comigo. Pô, que legal. Ela foi despedida porque ela era agitadora da Secretaria de Saúde Indígena. E os próprios companheiros, em vez de apoiá-los, se retraem de medo de também acontecer a mesma coisa, entendeu? Então, você divide os índios, que era uma estratégia da colonização, continua a mesma estratégia. Então, se divide os índios. Como se divide os Yanomami? São aqueles que são a favor da mineração e aqueles que não. Então, o governo incentiva isso. Né? E assim vai, assim é o Brasil inteiro, entendeu? Ele vai dividindo as pessoas e entrando por tal, entre aspas, processo civilizatório, que era o que o Rondon falava. Então, se você for pensar, no fundo, outro dia eu estava conversando com eles, porque eu vou para a aldeia, porque eu já fui vacinada. Eu falei assim, se a gente for pensar e ser muito pessimista mesmo, o processo civilizatório deu certo. Entendeu? Deu certo, se você for pensar, porque eles olham
veio que os indígenas têm celular, têm caminhonete, usam roupa. Cadê aquele índio folclórico que está na floresta? Não existe mesmo. E eles não querem. Eles mesmos não querem. E eles dialogam conosco e fazem, na verdade, eles usam o que eu chamo de hibridização. Eles tiram da nossa cultura, que é interessante, e reutilizam, ressemantizam. Eles não utilizam da mesma forma. Entendeu? Eles reutilizam. Então, eles dão um outro nome. Eles fazem um tipo que eu chamo da dialética, na verdade, que é um termo que o Romy Baba, um grande antropólogo, fala sobre a questão da hibridização. Né? Através do diálogo, você funda um terceiro elemento, que não é aquele indígena que ele era, mas também não vai ser branco, vai ser um terceiro elemento. E que terceiro elemento é esse? E é isso que a gente está perguntando. Esses jovens com que eu trabalho faz 20 anos, o que eles estão fazendo? Como é que eles leem a gente? O que vale para eles o nosso desenvolvimento e o que não vale? As perguntas são feitas diferentes, porque aí é uma teoria que a gente chama de pós-colonialista. Deu para deixar claro? Ou Deu, não, muita deu, coisa tá ou mesma claro. coisa? Não, tá claro, muito interessante, né? Porque vai se surgindo outra, né? Outra linha de pensamento dentro das populações indígenas, né? Outra Até linha. como uma forma, acho que, de autopreservação também, né? Porque é Porque assim que a eles luta é muito conseguem viver. difícil, né, para eles. Então, acho que eles realmente estão criando outros caminhos e muito interessantes que eu vejo. É Eles muito bacana, é se muito bacana. posicionando, se colocando, né, Isso. aparecendo, né, brigando pela Isso. cultura. Mas então, a cultura é dinâmica, mas a gente fala brigando pela cultura. É brigando pela existência, na verdade. Não é pela Principalmente, cultura. né, principalmente pela existência, né. É E pela quanto mais existência. avança o autoritarismo, eles correm mais risco, né. Então, é uma briga E pela não tem existência. ninguém. Eles são muito mais apoiados lá fora do que aqui dentro. É impressionante. Agora vai ter o Fórum Internacional das Questões Indígenas da ONU, né? Então, eles têm muito mais representação, mas não tem aplicabilidade, dá para entender? Eles chamam a atenção. Uma coisa é a OEA, a Comissão Internacional de Direitos Humanos. Eles podem condenar um país, é a Organização dos Estados Americanos. E a outra coisa é a ONU, das questões do Fórum Indígena. Ele chama atenção, mas não pode condenar um país, e não pode fazer com que ele cumpra o que ele assinou. O Sim, Brasil não cumpre e desafia. o tempo todo. Essa é a questão. Mas Não tem é, a mas é, propaganda, mas dá propaganda. Isso é importante. Então, quer dizer, sim, o mundo inteiro está parado para a questão, mais da questão da Amazônia do que dos próprios indígenas, na verdade. sim, exatamente. Mas o bom é que teve essa abertura lá atrás e eles puderam estar vindo construindo a sua participação, né? Coisa É, que nem havia antes, possibilidade de ter um deputado, um professor, uma enfermeira indígena, né? Então eles é. foram construindo, essa abertura permitiu, agora houve esse recrudescimento de querer fechar as portas de novo. Eu queria só comentar, aqui para mim acabaram as perguntas aqui dos colaboradores, mas se a senhora quiser falar sobre esse projeto dos jovens indígenas, que é bem Então, interessante, eu vi lá no site, e é, logicamente não vou aqui perturbar com aquela questão do tronco linguístico, demoraria dias para a gente falar, mas se é, quiser comentar alguma coisa também, só para a gente ter uma ideia de como então, ocorre. o projeto AGE, Ação dos Jovens Indígenas. Eu cheguei na Reserva Indígena em 1999 e todo mundo falava de suicídio indígena. Principalmente, era a época do Fernando, que foi meu professor, do Fernando Henrique, e da Ruth Cardoso. E daí o Jana de Freitas escreveu um artigo na Folha de São Paulo falando o seguinte: onde está você, professora antropóloga, que está acontecendo suicídios de jovens a partir dos 10 anos e você não faz nada? E, sem querer, caiu nas minhas mãos o arquivo do Egon Schaden, que foi a segunda geração dos antropólogos da USP, que estudou a questão dos Guarani e suicídio no lugar que eu ia. Eu peguei e fui embora, com a cara e com a coragem. Falei assim, e li, como toda antropologia faz, e a gente é obrigado a fazer,
você tem que ler tudo antes, e daí você chega no local. Eu tinha lido tudo antes, daí você chega no local, não é nada aquilo, mas enfim, tinha lido tudo antes. Cheguei lá, não tinha nenhuma entrevista e nenhum estudo sobre os jovens. Nada. Aqueles que cometiam suicídio, claro que não dava para entrevistar, mas tinha aqueles que eles tentavam suicídio. E as famílias, os amigos. E daí eu comecei a trabalhar só com os jovens, porque era essa voz que eu queria escutar. Daí eu fui super criticada, dizendo que eu estava criando uma categoria nova e que não existia a categoria jovem, os jovens indígenas, e que isso era uma influência, que eu estava pervertendo a cultura. E, na verdade, não era, porque os jovens se auto-identificavam. Eles falavam que eles eram jovens, não adolescentes, como a ONU fez, como a FAO fez, como as organizações internacionais põem em agenda. Não, eles se autodenominavam jovens, mas casados ou não. E eu pegava, geralmente, os jovens que era para estar casado e não estavam. Então, eles estavam em transição, e a aldeia não sabia o que fazer com eles. Você tem que ter um papel social. Eles não tinham papel social. E era uma onda de rejeição total dos jovens, porque eles traziam o mal, porque eles não se casavam. Eles iam para a cidade e não eram aceitos. Então, eles não tinham lugar de pertencimento. Bom, daí foram, até hoje, né? Eu trabalho com eles, e daí chegou um dia, eles, depois de 2 anos, falaram assim: Lu, por que você não faz uma organização para a gente? Daí eles vieram pedindo. Daí a gente fez. Fez uma organização e hoje a gente tem uma pequena escola lá, eu coordeno, a gente conversa toda semana e deu belos frutos, viu? O pessoal que passou pela AGE, a Indianara, que hoje é minha orientanda, ela passou pela AGE. Então, hoje eles têm um papel protagonista muito importante. A Gra é a cineasta indígena mais premiada, que agora está com os Pancararu. A Jaque hoje é a liderança do movimento das mulheres indígenas do Mato Grosso do Sul. Então, eles têm um papel de protagonista e é muito interessante porque eles têm um acesso ao computador e tem uma redação muito boa, entendeu? Eles pegam essa mídia, você morre de dar risada de 10-0 nos outros. E eles têm confiança neles mesmos, e sabem que papel eles estão ocupando, e sabem o lugar que eles pertencem. Então, tem um lugar de fala aí, eles são sujeitos da sua história. Então, eu acho que deu bons frutos, está dando. Mesmo nesse ano da pandemia, a gente teve a primeira indígena a entrar direto na faculdade de advocacia. Então, quer dizer, eu acho que dá certo, entendeu? O que falta é vontade política. Exatamente. Eu acho que deu muito certo, né? Deu muito certo. Não, parabéns por esse trabalho maravilhoso que a senhora desenvolve. Obrigada. Parabéns. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que se não houver pessoas que tenham esse incentivo, tenham essa cabeça voltada, né, para valorizar todas as etnias, né, as coisas não acontecem. E a gente está vendo que está acontecendo, né? A prova acontece. Não, você dá. A prova está aí. Eles viram um monstro, sabe aquela coisa? Eles vão, eles cavam, assim, eles têm uma vontade absurda de aprender, absurda. É uma coisa muito legal, e reinventam, e dão outra leitura, e daí você vê que se perdeu o passo, você que fica para trás, entendeu? Então, eu acho que os antropólogos não convivem muito como eu convivo. Então, é difícil você, e principalmente jovens, você que escreve livro para deixar para a vida. Jovens em transição o tempo inteiro, cada geração é uma geração com suas características, né? E antropólogo também é todo muito vaidoso também, né? Então, quando escreve aquele livro, quando você vai ver o livro, não tem nada a ver com a realidade, você leva cada susto, entendeu? Então, o que vale a pena é escrever com eles, com os indígenas. Sim. Escrever ao lado. Eles demonstram, isso é muito legal. E eles escrevem, e eles mostram o que eles acham da gente. Eles odeiam o antropólogo. Odeiam. Bom, não tem a melhor pessoa para aprender que não eles, né? Muito legal. Bom, professora, nossa, fiquei muito feliz com essa entrevista, foi muito boa. Acho que foi uma aula assim gratificante assim para quem vai poder estar acompanhando.
no canal. Bom, eu que agradeço. Mas eu queria... pela ajuda, por tudo. E eu estou por aqui, né? Porque você sabe, eu sou uma ogra para entrar nessas coisas. Se eu tivesse com a Índia aqui, você ia ver como eu ia estar bem. Mas não, deu tudo certo, acho que correu tudo bem. Eu só queria assim, fazer aquela coisa bem clichê, só queria deixar alguma mensagem para esse dia, ou algum pensamento, uma reflexão sobre essa questão de comemoração do Dia do Índio. Eu acho que são eles que têm que falar, sabe? Deixa a gente ficar muda. Quanto mais a gente calar a boca, melhor é. Se eu puder falar alguma coisa, cala a boca, entendeu? Deixa, eles sabem o que estão fazendo. Pelo menos não atrapalha, né? Não atrapalha, pelo amor de Deus. Tá bom, muito obrigado pela entrevista. Um beijo, obrigada. Grande abraço. Vamos nos cuidar, né? Vamos, claro. Tchau. Tchau.